Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus, tudo certinho? Eu me chamo Ivan Cleito e seja bem-vindo ao canal Leia Comigo. Infelizmente, a minha voz ainda continua ruim, mas não vai ser isso o motivo que vamos parar com os vídeos. Até porque hoje é o dia que dou início a um projeto que Deus colocou no meu coração, que é bater um papo, conversar com escritores. Isso mesmo. Quando falo escritores, abranjo, obviamente, a escritoras também. O desejo do meu coração é abrir este espaço para falar com autores que não são muitas vezes conhecidos do público em geral, que não são assim de renome no Brasil inteiro, que estão iniciando a carreira, mesmo já com alguns livros publicados ou apenas um. A ideia é apresentar a você que está do outro lado uma inspiração para quem sabe iniciar uma carreira como escritor ou escritora. Bom, mas antes de apresentar o convidado e bater o papo propriamente dito, deixa eu te convidar a deixar um like abençoado, a se inscrever no canal, que é totalmente de grátis. Espero que você possa ser edificado com este vídeo. Antes que eu me esqueça, o formato deste vídeo precisou ser gravado desta maneira, sem ser uma conversa no ao vivo, devido aos compromissos de ambos. Então, se possível, deixa aí nos comentários o que você achou do vídeo, se prefere ele num formato diferente, ou se assim fica bacana, e vamos aprimorando para os próximos vídeos. Bom, sem mais delongas, simbora pro vídeo! E é com muito prazer que recebemos hoje aqui no canal Leia Comigo a presença ilustre do pastor e amigo Agenor Monteiro, vizinho aqui da minha cidade. Muito grato a Deus pela tua vida e por ter aceito o convite de ser o primeiro participante desse projeto. Conte-nos um pouquinho sobre o Senhor, quem é Agenor Monteiro, fique à vontade e mais uma vez, muito bem-vindo. A paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor Jesus, é um prazer muito grande, presbítero Ivan, participar desse programa e também desde já agradeço o honroso convite que me foi formulado. Meu nome é Agenor Monteiro de Almeida Santos, sou casado, tenho 2 filhas, sou funcionário público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo há 23 anos e sou pastor auxiliar na Assembleia de Deus Ministério do Belém, aqui na cidade de Itararé, onde atuo principalmente na Escola Bíblica Dominical como professor há mais de 20 anos. Sou formado em Pedagogia e também em Direito pelas Faculdades Integradas de Itararé. Sou músico também, toco o meu saxofone desde a minha adolescência, é um instrumento que eu amo tocar e louvar a Deus também. E sou escritor. Tenho 2 livros lançados, um em 2019, cujo título é Chegando ao Outro Lado, e o último lançado foi em 2022, cujo título é Um Encontro com Cristo. De fato, o Senhor exerce múltiplas tarefas dentro da comunidade cristã. E também é um fato que o Senhor é um excelente músico, onde já tive o prazer de vê-lo pessoalmente com seu saxofone. Meu pastor, como o senhor sabe, o canal aqui é voltado para a leitura e falar sobre livros e também autores. Então a primeira pergunta que faço é exatamente sobre o Agenor Monteiro como escritor. Como tudo começou? Bom, tudo começou desde a minha infância, né? Eu sempre tive muita facilidade com a língua portuguesa na escola e ganhava até prêmios muitas vezes por saber ler, conjugar os verbos. E sempre gostei de escrever. E na minha adolescência eu sempre digo às minhas filhas que dos 12 anos até os 20 anos eu li tanto. Foi um período da minha vida que eu mais li em toda a vida. E isso foi fazendo com que eu criasse uma certa afinidade com a leitura, com a língua. E depois, quando comecei a exercer meu ministério de pregação e também ensino da palavra de Deus, comecei a pensar, se eu estou meditando na palavra, estou demandando um certo tempo, até muitas vezes demorado, para preparar um sermão, para preparar um estudo, por que não escrevo em forma que possa proporcionar a outras pessoas também o acesso a essa leitura da forma como eu estou ministrando? E aí comecei a colocar as ideias no papel, esboçando, escrevendo, e foi onde tudo começou.
Excelente, pastor. Que bom ouvir isso sobre a sua facilidade com a língua portuguesa. Creio que todo bom escritor precisa ter, no mínimo, uma boa desenvoltura na sua língua nativa e nada mais prazeroso que ler uma boa obra escrita com um vocabulário vasto. Agora, nos conte também sobre sua experiência escrevendo suas obras. Como foi? Se isolou, teve apoio, conseguiu conciliar família, ministério, etc. nessa sua nova fase da sua vida? Ah, sim, é uma experiência muito boa, porque você nasce aquela ideia, aquela vontade de escrever, você vai lendo, vai meditando na palavra, vai se entusiasmando, vem um turbilhão de pensamentos, de meditações, e você quer começar a colocar no papel, e aqui está o grande desafio, a forma como você vai organizar essas ideias. Mas sempre tive o incentivo de muitos amigos, colegas, de ministério, da igreja, da família também. É claro que quando você especificamente vai escrever, você tem que se isolar um pouco, tem que ser num momento onde você estará sozinho, né, com Deus, com a palavra de Deus, com o teu material de apoio, né, com os livros, e você vai desenvolvendo as ideias, e Deus vai lhe inspirando, o Espírito Santo vai lhe ajudando, e é um desafio muito grande, mas é muito prazeroso também. Eu comecei a escrever sobre o primeiro livro, Chegando ao Outro Lado. A maioria dos capítulos eu já tinha escrito há mais de 20 anos. É que a gente vai escrevendo e vai pensando, será que eu publico, será que eu não publico? E foi no momento desse que eu comecei a passar esse esboço para algumas pessoas, alguns colegas de ministério, né? E também pessoas não crentes. E eu acho interessante que houve um fato que eu entreguei esse material na época para um colega do meu trabalho, e ele gostou muito. Ele falou o seguinte: você não pode ficar pestanejando e em dúvida a respeito de publicar ou não, porque se você não publicar isso, se você não colocar para outras pessoas também terem acesso a esse material, aí então você estará em falta com Deus. E você deve disponibilizar isso da melhor forma possível e o mais rápido possível. Aí, então, foi que em 2019 eu tive a honra, né, e o privilégio e a oportunidade também de poder lançar esse primeiro livro, Chegando ao Outro Lado. O último capítulo, daqui a pouco eu vou comentar alguma coisa sobre os livros também. O último capítulo eu escrevi mais recentemente, mas ele ficou nesse lapso de tempo aí de 20 anos, mais ou menos, escrevendo, meditando, e você deixa lá o material, daqui a pouco você se entusiasma novamente em continuar escrevendo. E aí foi que em 2019 finalmente lancei Chegando ao Outro Lado. O segundo livro, O Encontro com Cristo, ele já nasceu no período da pandemia. Praticamente eu escrevi esse livro em mais ou menos 6 meses. 6 meses. O mais difícil depois é você ir corrigindo, você imprimindo. Eu sou bem criterioso na questão, principalmente da língua portuguesa, na organização das ideias, na correção da sintaxe, enfim, e isso é mais demorado, na verdade. Então, quanto mais você lê, você sempre vai achar alguma coisinha ali que não está concordando, não está grafado de forma correta. Aí você vai pesquisar aquela palavra, faz uma adequação melhor na frase, né? Enfim, a língua portuguesa é muito vasta, mas foi assim que começou e foi muito bom. Está sendo uma experiência muito boa para mim. E nunca pensei em escrever como profissão, é claro, mas apenas assim como um adendo ministerial, porque quando a gente vai ministrar em algum lugar, vai pregar ou tem alguma agenda, geralmente é muito útil isso para nós, para tornarmos acessível, né, para as pessoas que nos procuram. E tem sido, graças a Deus, ambos os livros têm sido uma bênção para muitas pessoas, e o retorno que nos entusiasma a continuar cada dia mais e mais nos dedicando na escrita desse material. Uau, 20 anos! Fiquei aqui pensando em como pode haver alguém que esteja nos assistindo nesse momento e está com suas ideias engavetadas, a escrita foi deixada de lado, mas
que a história do Senhor possa inspirá-la a tirar a poeira desse projeto e reiniciar, e tirar do papel, ou melhor, colocá-la em um papel, em um livro, e abençoar outras pessoas. Imagino que o Senhor, por optar em começar a escrever, seja alguém que lê bastante, e imagino ainda que sua maior inspiração tenha sido o próprio Deus e a sua palavra. Mas tem algum autor ou livro que tenha te servido como inspiração para escrever? Se eu leio bastante, já li muito. Hoje em dia, na medida do possível. Porque não é fácil conciliar o trabalho secular, trabalhos na igreja, a família, corre-corre do dia a dia, ainda mais diariamente em que existem muitas atividades, muitos compromissos. Mas, sem dúvida, o que mais me inspira a escrever é a palavra de Deus. Quando eu vou preparar um estudo bíblico, uma pregação específica num tema, e aí isso demanda horas, né? E você vai ali, senta, se pega a Bíblia, pega um bom dicionário, um manual bíblico, e você começa a analisar, começa a mergulhar no texto, e eu gosto muito de analisar os contextos também, né? Geográfico, histórico, imediato, buscar fazer uma interpretação correta daquele texto, uma palavra, pegar a etimologia daquela palavra, porque às vezes uma palavra ela muda todo um contexto de várias frases escritas, que muitas vezes na língua portuguesa, na tradução da Bíblia, tanto o Antigo como o Novo Testamento, não houve uma palavra no nosso léxico português que traduz exatamente a ideia daquilo que o autor, inspirado por Deus, quis deixar para nós. Um escritor que me inspirou muito, e até eu tenho uma certa característica na forma de eu escrever, porque muitas vezes eu pego fatos do dia a dia, uma experiência, muitas vezes, para chamar a atenção do leitor, não é verdade? E aí, começar mais precisamente aí o assunto a ser discorrido, sem dúvida foi Max Lucado. Muitos livros que eu li dele, e isso tem até uma certa afinidade e uma influência muito grande na minha forma de escrever. Um excelente autor, Max Lucado. De fato, um excelente autor, reconhecido mundialmente por suas inúmeras obras. Quem sabe uma hora dessas eu não marque aqui um bate-papo com ele. Brincadeiras à parte, por que não acreditar que este canal possa ser uma vitrine, não apenas para os novos escritores, como também uma porta aberta para autores já consagrados? Enfim, ainda sobre livros ou autores que te inspiraram, o Senhor conseguiria citar pelo menos 5 livros que o Senhor leu e estariam sem sombras de dúvida no seu top 5? 5 livros que eu posso indicar, que eu já li e teve uma influência muito grande, de Max Lucado, Nas Garras da Graça e Simplesmente como Jesus. Também Heróis da Fé, de Orlando Boyer, né? Heróis da Fé, de Orlando Boyer. Eu gosto muito de livros biográficos também, dos grandes pregadores Spurgeon, Moody, John Wesley. Sempre gostei de livros biográficos. Uma Vida Cheia do Espírito, de Charles Finney. Estou acabando de ler esse livro, recomendo. Uma Vida Cheia do Espírito. Esse livro também estou terminando de ler, que é do John C. Maxwell. Às vezes você ganha, às vezes você aprende. Excelente livro, que eu recomendo. E ontem eu comecei a ler esse livro aqui, ó. Graça Abundante ao Principal dos Pecadores. Esse livro é uma autobiografia, praticamente, de John Bunyan, que foi escritor de O Peregrino. E eu comecei a ler esse livro aqui, porque eu vou usá-lo, já vou falar para vocês daqui a pouquinho em que eu vou usar esse livro aqui, que vai ser uma fonte de consulta para mim, tá certo? Então, é claro que existem inúmeros livros, mas esses livros que eu lhes falei são muito bons, na verdade. Só a nata também, pastor. Excelentes recomendações. Inclusive, Graça Abundante ao Principal dos Pecadores está aqui na minha lista para talvez ainda nesse mês de junho eu começar a ler. E sobre o autor, vou deixar aqui nos cards
um shorts que eu fiz falando sobre algumas curiosidades sobre John Bunyan. Dá uma conferida lá. Bom, pastor, já falamos um pouco sobre o Senhor, seu início nessa tarefa árdua que é escrever, porém não podemos deixar de falar sobre seus livros. Fale-nos um pouco sobre eles, apresente-os ao público. Bom, falar dos meus livros, isso é muito importante. Pois bem, chegando ao outro lado, esse livro ele tem esse título porque ele nos coloca a vida como uma viagem. E para que nós tenhamos êxito nessa viagem e cheguemos ao outro lado da vida com segurança, com sucesso, é necessário nós termos alguns itens que são imprescindíveis nesta bagagem pela qual nós estamos caminhando pela vida. E esses itens são seis itens principais, que são os 6 capítulos que eu desenvolvo aqui nesse livro. Primeiro capítulo, o primeiro item da bagagem é esperança. Segundo, perdão. Terceiro, fé. Quarto, confiança. Quinto, adoração. E sexto, resistência. Esse livro é muito bom, ele tem 130 páginas, a leitura é super tranquila. Eu coloquei numa disposição assim, páginas amarelas clarinha, né? Os parágrafos curtos, a leitura bem acessível e a ordem das ideias na disposição do texto também são tranquilas. Tem algumas peculiaridades esse livro. O primeiro capítulo que eu falo sobre a esperança, eu falo sobre o paralítico do tanque de Betesda. E o título do capítulo primeiro é A Espera de um Milagre, quando é preciso esperar. Eu coloquei, é interessante que muitas pessoas gostaram da forma que eu coloquei esse capítulo, que eu coloco o próprio paralítico narrando a sua história na primeira pessoa, e ficou muito curioso e as pessoas têm gostado bastante. O segundo capítulo, a virtude do perdão, quando é preciso perdoar. Capítulo 3, a existência de Deus, quando é preciso ter fé. Capítulo 4, a resposta de Cristo quando duvidamos, quando é preciso confiar. Capítulo 5, adorando em qualquer circunstância, quando é preciso adorar. E capítulo 6, resistindo em todo o tempo, quando é preciso resistir. Então ele tem uma disposição bem tranquila para ler. E entre os capítulos, ele tem algumas dezenas de reflexões bíblicas. Essas reflexões eu mesmo as compus. Quando eu li algum versículo assim da palavra e vinha um pensamento sobre aquele versículo, e existem aqui mais de uma centena em todo o livro, e é muito interessante. Por exemplo, a discrição não compromete a ignorância e evita o embaraço. Eu gosto muito dessa frase. Ela foi extraída com base em Provérbios 29, versículo 20, que lá no texto de Provérbios 29 e 20 diz assim: tens visto alguém precipitado no falar? Há mais esperança para um tolo do que para essa pessoa precipitada. Então eu extraí a frase e a reflexão: a discrição não compromete a ignorância e evita o embaraço. O segundo livro, ele tem 182 páginas, Um Encontro com Cristo. Esse livro ficou muito bom também. Ele tem um cunho evangelístico e missionário. Ele tem muitos subsídios para pregadores, para professores da escola dominical, para aqueles que querem aprender mais a palavra. Mas também ele é escrito de uma forma bem acessível, assim como o primeiro, porque em cada capítulo eu trato aqui sobre algumas pessoas que tiveram um encontro com Jesus e suas vidas foram totalmente transformadas. No capítulo 1 eu falo sobre o encontro com Cristo sob uma árvore. Já sabem quem é, né? Zaqueu, que encontrou-se com Cristo. Capítulo 2, um encontro com Cristo à beira de um poço, que é a experiência da mulher samaritana. Capítulo 3, um encontro com Cristo em uma estrada, do apóstolo Paulo, outrora Saulo, mas encontrou-se com Cristo. Capítulo 4, um encontro com Cristo em um jantar,
que foi o encontro daquela mulher pecadora. Capítulo 5, o encontro com Cristo próximo a um cemitério, que foi o encontro daquele homem gadareno, que teve o encontro com Jesus e a sua vida também foi liberta, foi transformado, se tornou o maior missionário na sua cidade, na região de Decápolis, diz a Bíblia, lá em Marcos, capítulo número 5, quando você lê sobre essa história. E o capítulo 6, ele fala sobre o encontro com Cristo na cruz, que foi aquele encontro daquele ladrão penitente teve com Jesus e também pôde ter esperança de vida eterna. Esse livro é muito bom. Ele tem também daí o capítulo 7, eu falo sobre o encontro com Cristo nas nuvens. Eu faço uma abordagem aqui sobre o arrebatamento. Todos os capítulos anteriores, as pessoas que se encontraram com Jesus, receberam a salvação em Jesus, assim como todos nós também podemos receber. E passaram a usufruir de uma esperança, de um encontro futuro que será muito mais glorioso, muito mais precioso, porque será o ponto mais importante da nossa fé, quando nós seremos arrebatados. Essa é a esperança da Igreja de Cristo. E aqui eu coloco, quando será esse evento? Podemos afirmar precisamente quando será? Que sinais antecederão esse evento, chamado arrebatamento, que é o encontro com Cristo nas nuvens, como diz Paulo? Quem participará desse grande evento? Os salvos em Jesus. E que grupos fazem parte dessa expressão salvos em Jesus? Que pessoas fazem parte e podem dizer que são salvos em Jesus? Então é muito importante. E ele tem no final 3 capítulos bônus, que é por isso que tem um cunho evangelístico, né, e missionário, para as pessoas não somente adquirir para si, para ler, para se enriquecer biblicamente, teologicamente, e também poder presentear alguém. Ele tem um capítulo na língua inglesa, um capítulo na língua francesa e um capítulo em espanhol, que são os 3 capítulos bônus para você evangelizar, e também você que gosta das línguas estrangeiras, para praticar e melhorar o seu inglês, o seu francês, ou o seu espanhol. Você adquirindo esses livros aqui, eu tenho certeza que vai ser uma bênção para as suas vidas também. Eu sou um pouco suspeito de falar sobre seus livros, embora eu tenha lido apenas Um Encontro com Cristo, e eu fale sobre ele também neste vídeo aqui. E muito em breve quero iniciar a leitura desta sua primeira obra que o Senhor me presenteou, e sou muito grato pelo presente. Às vezes as pessoas não sabem o que me dar de presente. Olha só com que isso é possível. Pode me dar um livro que ficarei extremamente feliz. Um bom livro, obviamente. Não se esqueça de deixar um contato, pastor, depois, caso alguém queira adquirir os seus livros, o que eles devem fazer. Mas diz aí, pastor, o senhor tem projetos para o futuro na área da literatura? Pode abrir o jogo conosco e compartilhar se tem alguma coisa no forno, alguma obra que o senhor ainda deseja publicar, que esteja escrevendo ou ainda não começou? É interessante quando você está tentando ter aquela sensibilidade no que eu devo escrever, o próximo assunto, né? E muitas ideias eu já tive, né? Nesse período, depois da conclusão do segundo livro. Mas ocorreu um fato interessante alguns dias atrás. Eu fui pregar numa cidade próxima aqui à capital, de São Paulo. E aí, quando nós vínhamos, o irmão querido lá que nos foi levar de volta para casa, né? Ele falou o seguinte: pastor, o senhor deveria escrever o próximo livro, de repente, o senhor deveria escrever sobre esse assunto que o senhor pregou aqui hoje para nós, que é muito importante, muito interessante, muito atual. E aquilo eu estou ponderando a ideia, né? E possivelmente nós teremos algumas novidades aí até o final do ano, tá certo? Também eu estou preparando a segunda edição desse livro, Um Encontro com Cristo. Estou preparando a segunda edição dele, que vai ser ampliada um pouquinho, e também eu vou colocar alguns outros subsídios aqui, que tenho certeza que vai ser ainda mais uma bênção, vai aumentar a bênção, né? Que já está sendo essa primeira edição. Tá? E eu disse para vocês que esse livro que eu recomendei agora há pouco,
Graça Abundante ao Principal dos Pecadores. Eu estou já lendo ele porque eu tenho certeza que vai ser-me útil para o lançamento do próximo livro, como uma fonte de consulta para eu escrever e trazer para vocês o próximo livro, tá certo? Ótimas notícias, pastor. Fico muito feliz em saber que o senhor está empenhado em continuar escrevendo, o que para mim é muito claro que o senhor tem uma aptidão mesmo para a escrita. E tenho certeza que quem vai mais ganhar com isso são os leitores. Bom, já estamos partindo para o fim desse nosso bate-papo, e se o senhor pudesse deixar uma frase para incentivar as pessoas a lerem mais, ou começar a ler, né, vai saber, o que o senhor diria? E claro, qual o seu conselho para aqueles que desejam escrever um livro? Bom, uma frase para incentivar as pessoas a lerem. Tem aquela clássica frase, né, que muita gente conhece. Quem não lê, mal escreve, mal fala, mal ouve e mal vê. Então, leitura é um hábito que você só aprende a gostar, a ler se você ler. Mas é claro que você vai ler no momento em que você estiver concentrado. Há pessoas que dizem o seguinte: eu não consigo ler porque eu não tenho tempo. É claro que você tem que reservar um tempo para leitura. Eu não consigo ler porque quando eu vou ler já estou cansado. Adeque um horário em que você esteja lúcido, né? Esteja bem acordado. De preferência, para muitos, de repente, de manhã, né? Coloca o despertador lá para acordar mais cedo um pouquinho. E em vez de ir direto para as redes sociais, comece a ler. Eu li uma pesquisa que diz o seguinte: se você perguntar para as pessoas, 50% dessas pessoas que você perguntar para elas, 50% não leram nenhum livro nos últimos 3 meses. E a desculpa que 30% das pessoas vão dizer e vão falar para você é que não tem tempo. É porque não escolhe um tempo, não adequa um tempo. Então é necessário criar-se um hábito para que você desperte a leitura e comece a praticar. E você verá que você vai aprender muita coisa e vai ser um novo universo para você. Tá? É possível ler? Sim, é possível para todos. Tá certo? E uma palavra para quem gostaria de escrever. Bom, você só aprende a fazer alguma coisa fazendo. É claro que você vai errar, você vai rasgar a folha, você vai riscar tudo, vai desistir. De repente vem a ideia e você se entusiasma de novo. Você, com o tempo, você vai começar a organizar essas ideias. Eu sempre digo o seguinte, algumas dicas, né? Parágrafos curtos, organizar as ideias de maneira que a pessoa leia uma vez aquele parágrafo, já entenda o que o escritor está querendo falar, né? É um cuidado também imprescindível e deve ser buscado melhorar a língua portuguesa, na verdade. A deficiência da maioria das pessoas, sem dúvida, é a língua portuguesa. Então, hoje em dia, nós temos muitos recursos na internet de dicas de língua portuguesa, dicas para escrever. Você tem que aprender a fazer a concordância correta, a usar os verbos, né, na forma certa, concordância nominal, concordância verbal, não deixar a frase com inversões violentas que as pessoas não vão entender. Há pessoas, às vezes, que querem escrever, só que não atentam para esse importante quesito que é a língua portuguesa. Então, hoje em dia, você tem acesso a muito bom material que você pode melhorar. Faça um curso de português, né? Faça um curso da língua portuguesa aí, de gramática, né? Para que você comece a escrever com mais facilidade e comece também a desenvolver melhor as suas ideias. Mas só vai aprender a fazer alguma coisa fazendo, beleza? Excelentes dicas, pastor, tanto para a leitura quanto para aquele que deseja se tornar um escritor ou que apenas escreva por hobby. Pastor, foi um prazer enorme esse nosso bate-papo. Sinta-se abraçado por mim e pela minha família. Saiba que o Senhor é uma inspiração para muitas pessoas, inclusive para mim. Aliás, amei o livro Um Encontro com Cristo e pelo presente
e já disse anteriormente que foi a sua primeira obra chegando ao outro lado. Antes de encerrarmos, como as pessoas podem te encontrar? Se alguém quiser te seguir ou falar com o Senhor, como elas podem fazer isso? Pois bem, se alguém quiser me contatar para adquirir os meus livros ou para fazer alguma pergunta, fique à vontade, né? Será um prazer atender a cada um de vocês. Pode me contatar pelo meu WhatsApp, né? 15, prefixo 15, aqui da nossa região, 99673-2155. 15 99673-2155. Se você quiser adquirir os meus livros também, eu encaminho para qualquer lugar do Brasil, tá? Eu cobro apenas R$10 a mais, né? Que são as despesas do correio. Esse livro, Um Encontro com Cristo, o valor deles é R$35. E esse livro, Chegando ao Outro Lado, que eu já não tenho muitos exemplares mais, eu devo ter pouco mais de 100 exemplares só desse livro, R$25. Se você quiser adquirir os dois livros, eu vendo-os por R$50 e é uma forma de incentivar também as pessoas a adquirirem e também para lerem, tá certo? Você pode me contatar então pelo WhatsApp, pelo Messenger também. Eu tenho um Instagram público, onde ali eu posto mensagens, louvores também. Agenor Monteiro, você é facinho de achar lá. E também tem um canal no YouTube, que você coloca Pastor Agenor Monteiro ou só Agenor Monteiro, você já vai ver minha fotinha lá. Tem mensagens e louvores, porque eu tenho pregações, estudos bíblicos ministrados na Escola Bíblica Dominical e também louvores cantando, tocando saxofone, e tem sido uma bênção. Eu estou quase na marca de 2.000 inscritos, né? Embora o meu canal já tenha uns 7 anos, né? Ultimamente, que teve um avanço considerável na quantia de inscritos, e eu agradeço a todos vocês que têm se inscrito no meu canal e divulguem o trabalho ali, compartilhem as mensagens. Eu tenho certeza que vai ser de muita edificação para muitas pessoas, tá certo? Então pode me contatar, pode me mandar mensagem, que será um prazer respondê-los. E desde já agradeço a gentileza do presbítero Ivan Cleiton por esse privilégio tão importante, tão honroso de participar do seu programa, que, pelo que eu entendi, né, eu vou ser apenas o primeiro que vai ter esse bate-papo com você e certamente muitos outros autores. Que Deus o abençoe grandemente, a você, a sua família, seu ministério, e também conclamo as pessoas que estiverem me assistindo agora e me assistirão no futuro, se inscrevam no canal do presbítero Cleiton, Ivan Cleiton, que tem muitas dicas de livros, de leitura, de boas mensagens, e eu tenho certeza que haverá muita edificação. O meu muito obrigado, que Deus abençoe vocês de uma forma poderosa, de uma forma abundante. Um forte abraço em Cristo Jesus. Amém, pastor. Eu que lhe agradeço mais uma vez por aceitar esse desafio. É o primeiro vídeo de muitos, espero em Deus. Espero mesmo que o Senhor tenha muito sucesso em seu ministério, que os livros escritos pelas suas mãos alcancem o maior número de leitor possível. Vou deixar fixado na descrição desse vídeo as redes sociais do pastor Agenor Monteiro, o link do seu canal aqui no YouTube e também o seu contato, o que facilitará você se aproximar dele. Estamos chegando ao fim desse nosso encontro. Seu feedback, seu comentário é fundamental para o nosso crescimento, para saber o que podemos melhorar, o que podemos fazer para deixar os vídeos cada vez mais agradáveis e que tragam conteúdo realmente edificante para a tua vida. Não se esqueça de deixar aquele like abençoado. Se você ainda não é inscrito no canal Leia Comigo, se inscreva e ative os sinos das notificações para que você não perca nenhum vídeo. Vídeos novos todas as quartas. Espero poder ter contribuído de alguma forma. Deus o abençoe. Até a próxima aí. Tchau.